Boa noite, vamos entrando. Enquanto dá 8 horas, resolvi entrar um pouquinho mais cedo. Enquanto isso, deixa o seu like, compartilha essa live com alguém. A gente vai falar hoje sobre permissão. Um insight que eu tive. E pra variar, insight, como eu falei na live de ontem, passa assim. Então eu escrevo tudo. Até pra tentar organizar um monte de informação que vem na minha mente. E ainda assim fica um pouco confuso. Esperada 8 horas, que é a hora certa. Enquanto isso, o Instagram vai avisando todo mundo que estou aqui. Num calor goiano maravilhoso. Você que é do TikTok, me segue aqui no Instagram. E você do Instagram, me segue no TikTok. Ajuda a gente a entregar o máximo de conteúdo possível, a alcançar pessoas. Porque o assunto que a gente vai falar hoje é importante, né? Permissão é uma coisa importante. Só que pra você se permitir, você tem que se conhecer. O que você vai se permitir? Por quê? Pra quê? Qual o propósito dessa permissão? Ou ela é em vão? Ou alguém permite por você? Ou você permite que alguém permita você? Como que é isso? Me conta aqui. Como funcionam as coisas na sua vida? Você se permite? Você se conhece pra se permitir? Ou você permite que os outros intrometam na sua vida e aí você vive essa falta de permissão? E vive a vida de quem não te conhece, você não se conhece, é uma loucura. Como que é isso, gente? Como que é esse babado forte? Interage aí comigo, gente, pessoal do TikTok. O que é permissão pra você? E você aqui do Instagram, o que é permissão pra você? Me conta. Você se conhece? Você sabe o que você quer pra se permitir? Ou só tá vivendo aí? De qualquer jeito. Alguém tá guiando esse barco. Socorro, Deus. Me conta, gente. Você se permite? 1 minuto para as 8. Sejam bem-vindos todos. Tô ao vivo junto. Instagram, TikTok. Ok? Por isso que tô aqui. Bipolar. Pra quem não me conhece, meu nome é Sávia Alves, eu sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em autoconhecimento. E vamos falar um pouquinho disso hoje. De autoconhecimento, de permissão. Será que você tem que se conhecer pra se permitir? Dependência emocional também vai estar no meio. Tem relação disso, a dependência emocional. Você se acha dependente emocional? Me conta aqui. Ou você tá pleno emocionalmente? Tá com a mentalidade em dia, o emocional, o espiritual, o físico? Como que tá isso? Ou tá uma bagunça? Tá tudo bem também tá uma bagunça, porque todo mundo tá uma bagunça. Mas o importante é assumir que tá uma bagunça e falar, não, agora chega. Agora eu vou organizar essa bagunça, porque já deu. O que é isso que tá acontecendo? Oiê! Sejam bem-vindos! Fala comigo aí, gente. Vocês se conhecem? Tá uma bagunça? Vocês se permitem? Como é que tá esse babado? Vou contar pra vocês que eu acordei 3h30 da manhã. Com insônia, gente. Não consegui dormir mais. Aí o que eu fui fazer? Fui ler a Bíblia. O horário, né? Horário de Jesus. Mas falando sério, é um livro incrível. Se você olha com um olhar terapêutico, com um olhar de autoconhecimento, ele é um livro surreal. Afinal, Jesus veio aqui pra falar, oi, sou humano. Tudo que eu fiz é humanamente possível. Então vem comigo, galera, vamos lá. E eu não tinha essa visão dele, sabe? A minha visão era a visão dos outros. A visão da hipocrisia da igreja. E aí eu fiquei meio com raiva dele, sabe? Porque eu cresci na hipocrisia. Eu falei, o que é isso? A realidade não condiz aos fatos, né? Não faz sentido algum. Aí esse ano,
Gente, acho que mês passado que foi esse babado aí. Numa tarefa da minha terapia. A minha terapeuta falou, minha filha, vamos lá, vamos romper essa raiva aí, vamos ler a Bíblia. Eu falei, quê? Não consigo. Gente, eu juro, eu tentei ler, comecei a ler, me senti, veio uma raiva assim, falei, que é isso? Só veio a raiva da hipocrisia que eu cresci ouvindo, porque eu nunca tinha me permitido parar pra ler, né? Abrir esse livro aqui e falar, eu vou ler e vou compreender por mim o que eu penso a respeito disso. Que eu só tinha ouvido a palavra dos outros. Mas o que eu faço com isso? O que eu interpreto disso? E aí foi uma transformação na minha vida. Eu entendi que tudo é mentalidade, é comportamento humano, é autocorreção. É difícil, é um trabalho árduo, é dolorido, mas é muito necessário, vale muito a pena, destrava muitas portas, né? Então, e ontem eu tava assistindo uma aula sobre permissão para prosperar. E essa insônia da madrugada eu fui ler onde eu parei, que é lá em Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador. E é uma conversa informal dos discípulos com Jesus. E aí eu saquei no ar, casei essa leitura com a aula. E foi mágico, porque eu tive uma outra visão do que eu já tava lendo, né? E aí eu vou conversar com vocês aqui, eu vou contar um pouco disso, de como foi esse insight, como que eu casei a aula de ontem falando sobre permissão com Mateus 13, conversa informal, discípulos de Jesus, sobre parábolas. Parábola do semeador, mais específico. O que é isso, né? E foi muito legal. Porque eu tive um insight e fiquei até umas 6 horas da manhã lendo, refletindo, buscando, escrevendo, analisando aquilo. Vendo o que fazia sentido, analisando a sociedade. Daí eu volto lá na raiva da hipocrisia, né? E aí eu fico, gente... Tem um sistema dominador mesmo da mente, da emoção, que quer te manter preso na imaturidade da noite. Acabei de levar a noite que tô confundindo as coisas. Na imaturidade da mente. Né? Pra você ficar um refém emocional, um dependente emocional. E essa dependência emocional não te permite chegar na prosperidade. E aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui, como que eu casei a aula de permissão com a parábola do semeador. Mas antes eu vou ler pra vocês aqui um insight que eu tive, né? Que é, se você não se conhece, ficará refém do conhecimento dos outros, certo? E ficar refém do conhecimento dos outros é abrir mão de conhecer seus pontos fortes e os pontos fracos, né? É abrir mão de falar, oi, eu consigo fortalecer esse ponto em mim, eu preciso fortalecer esse ponto em mim pra eu viver uma vida melhor, uma vida com maior qualidade. E isso provavelmente vai levar a pessoa para uma dependência emocional, porque se você não se conhece, se você não se fortalece, saiba que tem uma psicologia política por trás desse cenário de palhaçada que a gente vive, exatamente tentando te confundir ao máximo, tentando te deixar o mais inseguro emocional, o mais dependente emocional, o mais retardado emocional, para ser bem sincera, né? Então, assim, é muito importante você se conhecer para você se posicionar perante a sua própria vida e falar assim, eu permito viver a abundância, a prosperidade, porque o sistema tá aí toda hora te mantendo com a mente infantil, com um emocional infantil em aberto, e aí você não consegue se posicionar, você vai ter que sempre que ter um monte de muleta emocional, se não for grupos de religiosos, grupos negros, mães solo, homossexuais, enfim, qualquer pauta que te defenda, né? Remédios também tem, né? Muita gente se apoia nisso. Não vai pra frente, né? E aí, se você se vê como uma vítima e não tem musculatura emocional fortalecida, você não se permite curar. Na verdade, você nem sabe que tá doente. Nem sabe que tem problema, né? E para viver em prosperidade, em abundância, a gente começa pelo emocional. Primeiro na mente, né? Porque tudo é mental. Tudo começa na mente. Você não vai desejar algo que você não pense antes, né? Você, eu quero um carro tal. Então a imagem daquele carro vai estar na sua mente. Eu quero uma casa tal.
vem a imagem da casa na sua mente. Então, tudo começa primeiramente na mente. E depois a gente põe no coração, depois a gente entrega pra Deus, né? E aí, se você não tem essa musculatura, você não desenvolve. E é muito mais cômodo pra mente, pro ego, ficar onde é conhecido. Por mais sofrível que seja, é mais confortável pra ele. Porque o novo dá medo. O novo não tá acostumado com aquele novo. Não sabe o que vem, não sabe o que esperar. É inesperado, né? É inédito. E isso causa pânico no ego, né? Então ele vai ficar lá te mandando pro GPS, pro destino final, escassez, dependência emocional e escassez. Até que você mude verdadeiramente de dentro pra fora e fala, opa, peraí, eu vou mudar o destino final. Porque você pode até... E é isso que fala na parábola do semeador, que eu achei o máximo. Porque você pode até ser tocado no seu coração e falar, beleza, eu achei o máximo essa questão de eu me permito. Mas aí o ego vem e rouba seu sonho. Porque ele não quer o novo, certo? Ele não quer, ele quer ficar lá no comodismo dele, bem pleno. E aí eu vou comentar aqui com vocês o que eu li, né? Que lá tá lá Jesus e os discípulos dele, os discípulos falam assim, Jesus, por que você fala por parábolas, cara? Por que você não manda real? E aí Jesus vai e fala assim, porque foi permitido o conhecimento do reino dos céus para vocês, não para os outros. Vocês estão aqui porque vocês estão se permitindo escutar o que eu tô falando. Escutar com o coração, com a consciência, além da mente. Os outros estão tudo com ego a milhão. Então eles não estão permitidos. Não foi concedido, não foi permitido a eles esse conhecimento que os discípulos tiveram, certo? Então a palavra aqui é permissão. Então tá. E aí ele fala, pois ao que tem se lhe dará. Ao que tem permissão será dado. Ao que tem permissão será dada toda a abundância. E ao que não tem vai ser tirado tudo. Até o que ele não tem vai ser tirado. Se ele não se der permissão. É isso que tá falando, né? Mateus 13, 10 a 12. Pra quem quiser conferir. E aí depois Jesus fala assim, porque o coração deste povo, por que não tá permitido os outros? Por que tá permitido só os discípulos, né? Porque essa permissão é limitada. E ele fala, porque o coração desse povo está endurecido. Gente, o que é um coração endurecido? Quem não se conhece, fica rígido. Fica preso na ignorância. Na ignorância do ego, que é confortável, né? Vou ficar aqui que é mais quentinho. É dolorido, mas é quentinho. Já conheço, já sei lidar com esse B.O., então vou ficar aqui. Porque quando você se conhece, você fica flexível, você se torna tipo um cabo de aço, que ele é forte e flexível, maleável, né? Ele dança. Então tá, ele tá falando isso, tá explicando, né? Porque o coração desse povo tá endurecido, porque não se conhece, não se permite. E de mau grado, eles escutam. Então eles nem escutam, eles só querem rebater, né? E para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Lembra que eu falei lá que você precisa curar o seu emocional para você se permitir? Porque uma construção é uma linha de raciocínio mental, emocional e permissão. Então, se você tá doente emocional, você vai ficar ali sambando, tentando cercar seu emocional, tentando se curar e não vai se permitir, não vai progredir, né? É uma regra psicológica, básica do ser humano. E a Bíblia é muito psicológica, e espiritual, e psicológico, e emocional é uma coisa só, gente. Porque é o que eu falo sempre, né? Se você não cuida do seu corpo físico, do mental, do emocional, do espiritual, eles não vão funcionar direito nenhum. Então tá, vamos lá continuar esse diálogo. Então Jesus está falando que eles estão endurecidos, só ficam escutando lá, condenando ele, apontando o dedo, e não permite que a cura chegue. Que a cura espiritual chegue para curar o emocional. Eles ficam lá super descrentes, endurecidos. Como a gente já sabe, né? E aí ele fala o seguinte, a todos os que ouvem a palavra do reino... Gente, a palavra do reino aqui é permissão, tá? Essa é a palavra. A todos que não ouvem a palavra do reino e não a compreendem, escutou, não compreendeu, vem o maligno e rouba. O que é o maligno e rouba que eu acabei de falar? Ego.
Ele não quer saber de novidade, ele não quer saber de permissão, ele quer saber de ficar ali acomodado no que ele já conhece, que é o quê? Sistema de escassez, implantado por sistemas políticos. Ele quer isso, que é o que ele conhece, né? Por isso que eu falo, quando você fala, conhece a ti mesmo verdadeiramente, você se sente pertencente a Deus, porque você vê, cara, eu faço parte disso tudo. A natureza é extremamente abundante. Olha as árvores como se reproduzem, olha um fruto como tem semente, como tem possibilidades de vida, em fartura. Olha como os pássaros, né, se guiam para reproduzir aos bilhões, os bandos, o tanto que é bonito, né? E tem ordem, tem harmonia, tem abundância, e nós somos um com isso. Mas aí, enrijeceram o nosso ego, enfraqueceram o nosso emocional e fizeram a gente dependente do sistema político de crença. Então o ego não vai. O maligno vai vir e vai te roubar mesmo. Então tudo que Jesus falou é meio que inútil até hoje, porque ninguém segue. Porque o ego não deixa, não quer sair dali, não quer se permitir, né? E essa questão também está muito ligada com o quê? Com a dependência emocional. Porque se você não tem um espiritual fortalecido, um emocional fortalecido, uma mentalidade fortalecida, né? Se você não tem a audácia de encontrar solitude, você vai ficar dependente de alguém. E é o que a gente vê muito hoje, né? Que eu acabei de falar dos coletivos, falei ontem, falei hoje. Grupos coletivos, muletas de apoio, remédio, indústria farmacêutica, grupinhos de minorias, que estão todo mundo dolorido ali, esbravejando. Mas a cura verdadeira ninguém quer. Igrejas lotadas, igrejas a cada esquina, mas você vê que a mensagem real não está sendo passada, porque senão estaria todo mundo numa sociedade muito melhor. Se a igreja fizesse seu papel terapêutico de correção comportamental, que é o que Jesus fala, a gente estaria num mundo muito melhor. Mas enfim, vamos continuar o diálogo aqui. Aí ele fala o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante, que fala assim, que vou ler pra vocês agora, que é lá em Mateus 20, que fala: o que foi semeado em solo rochoso, a palavra, né, que foi dita, foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. É o que eu falei, vem o entusiasmo do coração, tipo, uau, o poder está em mim, eu permito. Mas como o sistema de crença tá ali te dominando há muito tempo e o ego é acomodado, qualquer passo que você dê fora da rota, ele vai falar recalculando rota, escassez, recalculando rota, escassez. Você vai falar, putz, o que tá acontecendo? Eu me permito prosperar e acabo em escassez. Que porcaria que é essa, né? É onde vem o maligno, que eu acabei de falar, que rouba, né? O ego rouba tudo. Aqui, aí cai lá, né, no solo rochoso, e esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Olha que profundo isso. E eu vivo falando do arquétipo da árvore, né? Primeiro a gente cria raiz, a gente cresce pra dentro, pra depois crescer pra fora e dar frutos. E ele fala exatamente disso, né? Que a palavra alcança, mas como a pessoa não tem raiz dentro, a palavra se perde, né? E aí a gente vai falar disso agora. Por que a palavra se perde? Sendo antes de pouca duração, ou seja, curtinha, né? O efeito da palavra. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí eu vou ler a nota do autor aqui dessa Bíblia, que às vezes eu concordo com ele, nessa parte eu concordei. Ele fala o seguinte: observe que há vários tipos de hipócritas. Pessoas que pensam que recebem a palavra, que é a permissão, né? Ela pensou que recebeu a permissão, mas o destino tá lá na escassez, né? Mas a abandonam para evitar serem desprezadas pelo mundo. Olha como é nítida aqui a dependência emocional. A pessoa sabe que tem a permissão, mas como ela não tem raiz emocional dentro estabelecida, ela se rende ao mundo, né? E entra naquela questão da minoria que eu falei ontem, né? O exemplo da mulher negra médica. Ela falou, ninguém quer ser consultado comigo porque eu sou negra. Tipo assim, ela é uma crença, uma suposição dela, não é um fato real, ela tá achando aquilo. E aí, se essa pessoa fala assim, eu me permito prosperar, aí ela vai e prospera, ela vai carregar uma culpa, porque ela tá pensando no coletivo também, entende? É exatamente isso daqui, a palavra da permissão chega nela, mas como ela tá inserida num emocional tão lixo,
né? E uma dando, ninguém solta a mão de ninguém, com outros emocionais lixos também, não estabelecidos dentro de si, ela abandona a permissão de prosperar para continuar na escassez de ninguém soltar a mão de ninguém e na escassez do sistema do ego que já está dominado, recalculando rota e escassez. Percebe? Tanto que é louco isso. Então, eles abandonam a permissão de crescer para continuar refém de um coletivo humano. Aqui nitidamente não tem autoconhecimento, não tem conexão de pertencimento com Deus, com tudo, com todo, né? De olhar para a natureza e falar, nossa, eu sou parte disso. Se a natureza é abundante assim, eu sou parte disso, eu sou abundante também. Por que não? Se somos todos um, é tudo uma coisa só, um campo eletromagnético de uma coisa só, né? Por falar em eletromagnetismo, né? Aí vai lá para o final dessa parábola, que é o versículo 23, que fala o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, a palavra permissão que foi semeado em boa terra, o que é a boa terra aqui? O nosso campo eletromagnético. A nossa energia, a nossa consciência. Se a palavra alcança a consciência, ou seja, se ela ultrapassa o ego, ela alcança a boa terra, a terra fértil. Aí ela vai criar raiz. Por quê? Porque uma pessoa que tem consciência, ela já tá com o emocional no caminho. No caminho. Ela já não tá no limbo, ela já não tá no zero. Então, ela já sabe o que é uma consciência, né? É o que ouve a palavra e a compreende. Tá vendo? A boa terra é a consciência, ela compreendeu. Ela compreendeu a questão da permissão. E este frutifica e produz. Então, quem se permite frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Ou seja, ele produz com maior qualidade e recebe em maior quantidade. Entende? Ele não precisa trabalhar tanto para receber o que ele merece, o que ele é digno, o que ele se permitiu. Porque não é esforço. A balança está desequilibrada. Pensa comigo. Se você acredita que precisa trabalhar muito para receber pouco, você também pode acreditar que precisa trabalhar pouco para receber muito. Só muda a ordem das coisas, certo? E é exatamente isso que ele fala. Se você se permitir, você se destrava. Mas essa permissão só vai alcançar o seu ser quando você não tiver dependência emocional com ninguém. Porque nós somos seres humanos, racionais, e temos um emocional, mas nós temos ligações fortes relacionais. E relacionamentos travam, porque eles trazem culpa se não estiverem bem resolvidos. É uma mãe narcisista, né, que fala, você não vai dar conta. O mundo é difícil, você é incapaz. Aí você acredita naquilo. Né? E essas crenças, essa dependência emocional, muitas vezes começa lá na infância mesmo. Que a gente nasce limpo, aí vem o quê? Um monte de crença, né, que já tá aqui na escassez, programando a rota da escassez, e você só tá sendo inserido nessa rota. Ninguém te conhece, você não se conhece, mas você já está inserido nisso. Então, a permissão para você prosperar, ela é uma consequência de um emocional restaurado, firme, enraizado em você, curado. E esse emocional é acompanhado de uma boa mentalidade forte, de sabe o que quer, se conhece. Ninguém vai mandar mais na sua vida, ninguém vai determinar o seu caminho, o seu objetivo mais, porque é você por você. Você vai falar, quem é você para determinar onde eu vou chegar ou não chegar? Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é primo, se é tio, se é avô, se é vó, marido, não importa. Você não me conhece como eu me conheço. Eu sei onde é o meu potencial. Eu sei do que eu sou capaz. Ninguém vai determinar a minha vida. E hoje o que a gente vê muito são cenários políticos de gente que nem te conhece, nem sabe da sua existência, dominando a sua vida. Simplesmente assim, vocês aceitando. Porque o emocional não tá curado, o espiritual não tá conectado. A palavra da semeadura, que é a permissão, não tá chegando no seu espírito, na sua consciência. Tá sendo roubado pelo ego. O ego tem, é o que ele falou aqui, né? Não quer ser desprezados pelos humanos. Enquanto você tiver medo de ser desprezados pelos humanos, não pertencer a humanos, você vai ficar dependente emocional de humanos. Então essa é a chave. O bingo aqui, a virada de consciência é:
Fortaleça a sua mente. Conecte com o espiritual. Fortaleça o emocional. Crie raízes para dentro. E analise a sua vida. Por isso que a terapia é tão importante. Quando eu descobri que meu trabalho era muito mais espiritual do que somente uma questão humana, pra mim foi uma satisfação, assim, incrível. Foi perfeito. Porque na terapia a gente faz uma restauração desde o passado, desde a sua infância, que é onde a maioria dos problemas começou, pra te levar pra sua qualidade de vida, pra sua permissão pra prosperar. Porque a cada vez que você tá se permitindo prosperar, vem o ego e te rouba aquela situação. Por quê? Porque vai ser desconfortável. Né? Quanta gente não pensa assim, eu não quero prosperar, eu não quero ser rico porque eu vou perder meus amigos, meus pais vão ficar chateados comigo, a minha família vai me desprezar, qualquer coisa de ruim vai acontecer. Quantas pessoas não pensam assim? Né? E quando você está prestes a alcançar esse patamar de permissão que você quer, o ego vem e te rouba dali. Você é roubado, literalmente. Você é acometido de uma doença, onde você vai gastar todo o dinheiro que você conseguiu. Você volta pra escassez, não tem como. É isso que eu tô falando aqui. Tem o destino final de escassez, e qualquer passo fora disso vai ser recalculando rota. Recalculando rota. Recalculando rota. Escassez, escassez, escassez. Tem uma pressão, tem uma cortina aqui, mantendo a gente no palco da escassez, enquanto a consciência e a saúde emocional, psicológica, espiritual, tá de trás dessa cortina. Então a gente precisa abrir ela. E é na terapia que a gente faz isso, né? Uma das formas é a terapia. Você pode fazer isso sozinho. Cada um tem, sim, super capacidade de fazer isso sozinho, mas não é preciso, porque você pode ter um apoio. Você pode ter uma rede de apoio para te ajudar nisso. Ficou claro aqui o que eu falei? Vocês entenderam? Entenderam a conexão de palavra permissão com dependência emocional? Que somente depois da cura da dependência emocional você vai ser realmente livre para fazer suas próprias escolhas. E o quanto isso é importante. Porque se você não se conhece, alguém tá psicologicamente manipulando você. E você nem tá consciente disso. Te mantendo aqui num processo de escassez que é antinatural. Basta você olhar para a natureza e vai ver que a abundância, a prosperidade, a ordem, a harmonia, a beleza são virtudes, são valores fixos, imutáveis. Mas estão contando historinha pra gente a cada instante que faz a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não é merecedor, que a gente não é permissivo, né, consigo mesmo. Bom, espero que tenha ficado claro. É isso que eu tinha pra falar. Permita-se, gente. E uma coisa que eu falo aqui sempre, e pros meus clientes também, é: comece se permitindo imaginar. Brinca com a vida. É muito legal brincar com a vida. E como assim permitir imaginar? Permita você se imaginar na vida dos sonhos. Sem dinheiro envolvido, sem remuneração envolvida. Como seria essa vida dos sonhos? Que trabalho você faria que te realizaria a alma, que te deixaria contente, que seria um prazer acordar segunda-feira cedo e falar: yes, eu tenho esse trabalho para fazer, independente do dinheiro. Começa a pensar assim, a trabalhar a sua imaginação. Como que é a vida dos sonhos que eu quero? Que cheiro que tem? Que textura que tem? Que visão que tem? Que música que tem? Que gosto que tem? Alimenta os 5 sentidos que estão aí para exatamente te levar para o espiritual. Eles não estão aqui à toa, porque se fosse à toa a gente não sentiria nada. Mas como a gente sente prazer através dele, pega esse prazer para trabalhar a sua imaginação e alcançar o seu espírito e acelerar o seu processo de cura emocional, cura espiritual, cura mental, e se permitir ser quem você é, receber o que você verdadeiramente merece, independente da crença dos outros, porque os outros são os outros, você é você. E quem é você? Quem é o seu espírito? Você conhece? Porque a gente conhece a nossa cara e ainda assim a gente tá toda hora olhando no espelho pra saber se tá tudo ok, tudo no lugar. Mas como é a imagem da sua alma, do seu espírito, do seu emocional? Você olha pra isso? Você busca consertar isso, saber quais são as falhas?
Que a gente olha, ai, tem uma ruga nova aqui, meu Deus, um friso, um cabelo branco, Senhor. Mas e dentro de você? Porque isso daqui vai acabar assim. 100 anos no máximo passa assim, né? E depois disso, fica o quê? Vai o quê? Como é que tá? Vai sair pior do que chegou? Vai sair igual chegou? Ou pode sair melhor do que chegou aqui nesse corpo físico? Então a gente tem que atentar a nossa visão para nosso espírito. Porque ele é o que vai destravar. Quanto mais fortalecido o seu espírito, menos dependente de humanos, mais você vai se permitir, mais você vai conquistar, mais você vai realizar. Então a tarefa que eu deixo aqui para todo mundo que chegou até aqui, permita-se imaginar, trabalhar a imaginação. Como seria a vida perfeita dos sonhos? Tira dinheiro, coloca só prazer no meio. Imagina, pensa, desenhe, crie, pinte, use cores, dance aquilo. Vai numa loja e pega um perfume e fala, esse que cheiro bom, é esse cheiro que eu quero no meu futuro, eu me permito ter esse cheiro no futuro, que sabor que vai ter, né? Que textura que vai ter, é felpudo, é macio, é gostoso, como que é? É isso que eu quero no meu futuro, é isso que eu quero na minha imaginação. Então, trabalhe a imaginação livremente e traga isso para a realidade também, se experimentando. Permita-se brincar, qual o problema? A gente ficou sério demais, a gente ficou embrutecido demais, animal demais. Tá na hora da gente resgatar essa criança para trazer leveza, para trazer diversão, para trazer brincadeira, pra gente alcançar o nosso espírito. E progredir, se permitir, melhorar. E a palavra da permissão alcançar a nossa consciência. Verdadeiramente. Porque se não for verdadeiramente, vai ser como essa palavra que chegou num solo rochoso. Te encanta de primeiro, mas depois vem o ego e te rouba. Vem a dependência emocional e te rouba. E aí ela é desperdiçada. E aí você perdeu uma vida inteira, uma existência inteira, achando que depende de ser humano, que pertence a ser humano. Mas ser humano nem existe. Porque isso aqui acaba. Espírito existe. Então, como é a aparência do seu espírito também? Fica aí outra tarefa. Como é a aparência do seu emocional? O que precisa de reparo, de cuidado? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os fracos que precisam ser aprimorados? E para quem quiser, vem fazer terapia comigo, que eu te ajudo nisso. E sem dor, com muita leveza, com muita brincadeira, com muito amor maternal, né? Que põe no colo, aconchega e fala, calma, vai no seu ritmo, não precisa ser dolorido, a gente só precisa ir. Vocês entenderam? Curte aí. Manda essa live pra quem vocês acharem que ressoou, pra quem merece ouvir, pra quem vocês amam. E façam, né, a parte da parábola do semeador, espalhem essa semente por aí. Porque onde ela tiver que nascer, vai nascer. Onde não tiver que nascer, não vai nascer. E assim é a vida, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a mensagem precisa ser passada. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa insônia às 3 da manhã, porque eu me conectei com isso. Foi incrível pra mim. Porque tudo que eu falo aqui, primeiro eu aplico pra mim, né? Senão vira uma hipocrisia. E é uma coisa que eu não gosto. Então, esse exercício também vale pra mim. Então, gente, eu não vou alugar muito mais o tempo de vocês. É sexta-feira, bom feriado. Fiquem à vontade pra curtir, pra compartilhar. Sejam muito bem-vindos todos, tá? A gente se vê novamente por aí. Quero estar sempre mais presente com live, trazendo uma mensagem pra vocês. Um pouco de carinho, um pouco de leveza, um pouco de bom humor, de risada, de leveza, de beleza, né? Então, um beijo, se cuidem, boa sexta, aproveitem e é isso, estamos juntos. Qualquer dúvida, manda mensagem, manda um direct, tá tudo certo, tá? Beijo!